O chamado jogo do tigrinho tem se mostrado perverso entre pessoas que não conseguem controlar a compulsão por apostas. Um vício capaz de levar famílias à inadimplência. O problema cresceu tanto a ponto de ter uma fila de espera para tratamento na ala de psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tem visual colorido e traços infantis. Na internet, influenciadores prometem prêmios em valores altos para quem jogar. As autoridades afirmam que é ilusão, mas muita gente pelo Brasil está caindo nessa. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o João do Megamed e hoje vou falar sobre o jogo patológico ou o vício em apostas, que por definição seria uma situação onde o indivíduo perde o controle sobre suas apostas e ele começa a despender cada vez mais tempo e dinheiro para apostar. Isso não é algo novo na psiquiatria e na medicina. É algo antigo e está presente na história humana há longos períodos. Por exemplo, em 1886, Dostoiévski escreveu um romance intitulado O Jogador. E nesse livro, ele relata a história de um personagem que passa pelo drama de vivenciar uma vida de vício em jogos. Essa patologia foi reconhecida pela Sociedade Americana de Psiquiatria em 1980, na publicação do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais de número 3. Esse manual ele traz algumas características do jogo patológico. Eu vou estar citando 4 dessas características. A primeira dessa característica seria que o indivíduo ele acaba pensando muito no jogo, ou seja, a todo momento o indivíduo ele pensa em suas apostas, quando ele vai apostar e quando ele vai apostar. A segunda característica seria que o indivíduo que ele desenvolve o jogo patológico, ele pensa em aumentar as suas apostas, aumentar o valor e a quantidade das apostas, para que ele consiga assim manter a emoção inicial das apostas, manter o êxtase que ele sentiu quando ele começou a apostar. O terceiro seria que o indivíduo ele começa a cometer atos ilegais para manter as suas apostas. Aí é fraude, roubo ou qualquer maneira que ele consiga para conseguir o dinheiro para as apostas. A quarta característica do jogo patológico seria que o indivíduo ele acaba perdendo tanto relacionamentos familiares quanto de amigos ou oportunidades de trabalho por causa das apostas, em decorrência das outras características também que eu citei anteriormente, como fraude, roubo, ficar muito tempo apostando, ficar apenas pensando em apostas. O Manual de Diagnóstico número 3 também traz algumas características, algumas fases do jogo. Então, o jogador que desenvolve o jogo patológico, ele passa por 3 fases. Primeiro seria a fase da vitória, segundo seria a fase da derrota e terceiro seria a fase do desespero. A fase da vitória é a fase onde o jogador começa a jogar, ele tem alguns resultados e ele vê que ele consegue tirar vantagem daquele jogo, que ele consegue ter algum prêmio em jogar esses jogos de apostas. A segunda fase seria onde o jogador começa a perder. E o jogador patológico, ele acaba desenvolvendo o ato de, mesmo perdendo, ele continua a querer apostar. A pessoa que não desenvolve o jogo patológico, geralmente ela para entre a fase de vitória e a fase de derrota. Ela vê que ela está perdendo muito dinheiro, ela para de jogar. Agora o jogador que desenvolve o vício em apostas, o jogo patológico, ele continua jogando apesar da fase da derrota, chegando na fase do desespero. A fase do desespero é quando o jogador jogou tanto e acumulou uma dívida tão grande que a única situação de saída que ele vê é continuar jogando e ganhar uma quantidade de dinheiro que consiga tirar ele dessa situação. Geralmente nessa fase, a pessoa ela acaba passando por uma exaustão, tanto mental quanto física, porque a todo momento ela não consegue pensar em outra coisa. E isso pode levar a outros problemas, como a depressão, alcoolismo e aos pensamentos suicidas. Estatisticamente falando, temos que os homens estão mais propensos a desenvolver o jogo patológico. Principalmente, estatisticamente falando, os homens de 40 anos, classe média, que conseguem ter mais dinheiro para as apostas iniciais. Porém, embora os homens tenham maior predisposição, estatisticamente, para desenvolver o vício em apostas, os estudos relatam que quando as mulheres desenvolvem o jogo patológico, elas acabam desenvolvendo 2 vezes mais rápido esse vício em relação ao homem. Então, embora menos mulheres acabam tendo o vício em apostas, quando elas desenvolvem, elas acabam desenvolvendo esse vício mais rapidamente do que os homens. Buscando uma hipótese neuroquímica ou bioquímica para esse transtorno, temos a hipótese de que as pessoas que desenvolvem esse transtorno teriam uma deficiência bioquímica
no sistema dopaminérgico mesolímbico de recompensa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram vai estar na descrição desse vídeo. Sempre lembrando que esse vídeo não pode ser usado apenas ele para diagnosticar uma pessoa como jogador patológico. É necessário sempre que, se a pessoa identifica que ela está em comportamento de vício em jogos, que ela procure uma ajuda de um profissional da saúde, como um psiquiatra ou um psicólogo, por exemplo, para que assim ele consiga desenvolver um tratamento próprio para o seu caso. Então é isso, valeu e até a próxima.